Olá, alunos! Olá, estudantes! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso componente que está aparecendo aí na tela para vocês. Características adquiridas ou hereditárias, e aí segue o título da nossa aula de hoje. A gente está na atividade 1, aula 5, e a gente vai falar sobre uma outra doença rara, que é a distrofia muscular de Duchenne. Eu sou a professora Priscila, estamos no aprofundamento Corpo, Saúde e Linguagens, a unidade curricular Tecnologia e Qualidade de Vida, componente curricular Características adquiridas ou hereditárias. E, hoje estou aqui também na companhia do nosso pessoal de Libras. Meninas, sejam bem-vindas. Estou aqui também com a Natália, com a Amanda, que vai então, fazer aí essa tradução pra gente, para que todos aí possam ter acesso à nossa aula. Eu vou fazer também a minha descrição. Eu sou uma mulher, pele clara, branca, também tenho os meus cabelos claros, olhos claros, estou vestida com uma blusa meio vermelha, e uma calça jeans azul e um sapato preto. Uso óculos também. E aí, vocês já me conhecem aí um pouquinho, já sabem então que a gente vai abordar no nosso componente de hoje um pouquinho mais a respeito aí de algumas características de algumas doenças raras que a gente vem falando com vocês durante a nossa atividade 1, durante todo o percurso da nossa atividade 1. Então, já vou seguir para o objetivo da nossa aula de hoje, que é apresentar a distrofia muscular de Duchenne. Então, é uma doença rara, a gente vai ver por quê, seus aspectos genéticos, sintomas e possíveis formas de tratamento. Como a gente falou anteriormente, os eixos estruturantes que fazem parte da nossa atividade e do nosso componente é a investigação científica, a mediação e intervenção sociocultural. Então, eles vão estar presentes não só na nossa atividade de hoje, mas também em todas as atividades do nosso componente. E aí, vamos então relembrar o que a gente viu na nossa última aula. Na aula passada, a gente falou sobre anemia falciforme, falamos aí a respeito da definição dos aspectos genéticos, a gente ressaltou bastante os aspectos genéticos e proteicos e falamos também um pouco sobre os sinais, sintomas e formas de tratamento. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre a doença genética, que é a distrofia muscular de Duchenne, e também vamos ressaltar a definição e aí alguns dos seus aspectos genéticos e assim por diante. E aí, gente, já vamos começar com tudo, Vamos ali, olha, para nossa definição, O que a gente considera, o que é a distrofia muscular de Duchenne? Segue aí a definição para vocês. É uma doença genética que consiste na degeneração e fraqueza progressiva dos músculos que controlam os movimentos. Então, a gente está falando hoje de uma doença genética rara que faz parte, então, que afeta o sistema locomotor e que afeta o sistema muscular. Então, a gente vai ver outros tipos de doenças também que afetam, por exemplo, o sistema nervoso, o sistema neurológico. Mas, nesse caso, ele afeta o sistema muscular, afeta ali a região que realiza os movimentos, então afeta o sistema locomotor. E isso acontece, olha só por quê. Vai aparecer aí na tela para vocês. É a falta de distrofina. A distrofina é uma proteína que garante a estabilidade da membrana do músculo. E com o passar do tempo, essa distrofina, ela vai não sendo mais produzida, Então, essa distrofina, ela vai ficando mais fina com o passar do tempo, então ela vai se degenerando, A gente vai escutar bastante essa palavra, de degeneração, Então, ela vai se acabando, ela vai se degenerando, ela vai reduzindo ao longo do tempo. Por isso que a gente considera que a distrofia muscular de Duchenne é uma doença progressiva. Então, com o passar do tempo e a perda
dessa distrofina, dessa proteína, os músculos não são mais estáveis. E aí, os indivíduos que apresentam esse tipo de doença, eles apresentam fraqueza muscular, não conseguem se movimentar, né, com o passar do tempo. Geralmente, o corpo, ele não apresenta aquela estabilidade, ele não apresenta equilíbrio. Então, os músculos vão ficando enfraquecidos. Muitos indivíduos acabam se tornando cadeirantes com o passar do tempo devido a esse problema de movimentação. E isso a gente vai ver um pouquinho mais quando a gente vai falar dos aspectos genéticos. Então, olha só que coisa interessante, né? Vamos aqui acionar a nossa lousa, que a gente vai falar justamente que esse aspecto genético é uma alteração de um gene que está localizado no cromossomo X. E aí, então, vocês podem me perguntar, então, é uma doença ligada ao sexo? E sim, né? É uma doença aí ligada ao sexo, porque é uma alteração que está justamente localizado em um cromossomo que é um cromossomo sexual. Nesse caso, é o cromossomo X. O que acontece, então, né, essa alteração? Como que acontece? Vai aparecer aí para vocês na tela. Eu tenho, normalmente, o que a gente chama que é o gene DMD, que seria o gene, né, relacionado à produção da distrofina. Se eu tenho esse gene normal, eu tenho, olha só, a produção aqui da minha proteína, a produção da distrofina normal. Mas, se eu tenho uma mutação, lembrem-se que na aula passada a gente falou também bastante de mutação, né? Então, se eu tenho uma mutação, uma alteração em alguma partezinha, em alguma base que corresponde, né, que forma ali o meu gene, com essa mutação, eu posso simplesmente parar de produzir a distrofina. Então, aí, olha, vai aparecer na tela para vocês justamente isso. Com uma mutação nesse gene DMD, eu paro de fazer aqui, olha, a produção da distrofina. Se eu não produzo mais a distrofina, eu não produzo mais aquela proteína que me dá estabilidade nos movimentos e que me dá estabilidade, né, na minha musculatura. Se a minha musculatura não está mais estável, então com o passar do tempo eu perco a minha movimentação. Os meus músculos vão ficando mais fracos, né? Então, por isso uma doença progressiva, porque com o passar do tempo, os músculos vão ficando mais fracos, há a perda da movimentação, a perda, né, do caminhar, então muitos desses indivíduos acabam, né, se tornando cadeirantes. Com o passar do tempo também, como eu não tenho mais a estabilidade na musculatura, aquela musculatura que faz parte, por exemplo, dos meus sistemas, como, por exemplo, o sistema respiratório, né? O meu pulmão, por exemplo, está cheio ali de músculo para fazer essa distensão, né, com a entrada do ar, eu também paro de respirar com o passar do tempo. A mesma coisa na minha alimentação. Eu tenho uma série de músculos que estão ali trabalhando para que aconteça, por exemplo, a movimentação, né, do meu estômago, né, os movimentos peristálticos, né, que é o que a gente chama, que é a movimentação, por exemplo, do estômago, movimentação do esôfago, né, para empurrar a comida até chegar no estômago, a própria movimentação desse órgão para fazer então com que as enzimas se misturem ali com os alimentos e com a perda dessa proteína, então se eu não tenho mais distrofina, a minha musculatura dessa região também fica fraca e eu começo também a perder a movimentação dos meus sistemas respiratório e do meu sistema também alimentar, né, o meu sistema aí digestório. Então, por causa disso, muitos indivíduos também, além de se tornarem cadeirantes, não conseguirem se movimentar, também perdem aí a função de alguns sistemas. Então, muito, né, assim, leva a morte de uma maneira assim muito progressiva, né? Então aí eu tenho indivíduos que muitas vezes não conseguem chegar à faixa etária dos adultos, à fase adulta, né? E que acabam entrando em óbito já na adolescência, né? Então é uma doença que é considerada rara, grave
e que nesse caso a gente vai ver mais para frente que é difícil ainda encontrar a cura. A partir daí, eu passo para os meus aspectos hereditários. Se é uma doença ligada ao cromossomo X, então é uma doença, né, sexual, que a gente chama nesse caso, porque é ligado ao cromossomo X, tá? Então, é um gene que está ligado ao cromossomo X que sofre uma mutação. Então, é uma doença ligada ao sexo, que é o que a gente chama. Nesse caso, então, olha só, 50% dos homens podem ser afetados quando, então, eu tenho indivíduos, aqui no caso uma mulher portadora, essa mulher pode passar, então, esse cromossomo X para o homem e esse homem pode acabar se tornando afetado. Como que isso acontece? Vamos relembrar, então, um pouquinho alguns aspectos genéticos referente, então, a doenças ligadas ao sexo. Então, olha só, coloca na tela para mim, por favor. Muito bem. Então, aqui vou fazer a alteração aqui da minha caneta para ficar mais fácil. Então, olha só. Vamos iniciar, né, a nossa discussão aqui dos aspectos hereditários com uma mulher portadora. Então, o que que isso significa? Uma mulher que, olha só, no seu cromossomo X, ela tem essa mutação do gene DMD e que, a partir daí, então, ela em si não apresenta nenhuma característica dessa distrofia muscular, mas ela carrega o gene mutado. Um homem normal, ou seja, o X, né, dele, não apresenta, então, essa mutação. Lembrem-se que para ser homem, eu preciso, então, olha, de um X único e ele vem ao lado de um Y. E para ser mulher, eu preciso de 2X. Nesse caso, eu estou falando de aspectos genéticos, tá, gente? Então, para ser uma mulher geneticamente reconhecida como mulher, ela leva em dose dupla o cromossomo X. Para ser um homem geneticamente reconhecido como homem, ele precisa de apenas um cromossomo X e ele vem ao lado de um cromossomo Y, para conseguir, então, né, ter as características, né, ou apresentar aí esses aspectos genéticos masculinos, tá? Então, aqui nesse caso, eu estou falando de aspectos genéticos, ok? A partir daí, vamos retomar ali o nosso casal. Imagine que esse casal, então, né, resolvam aí crescer a família. Essa mulher, então, que ela é portadora dessa mutação, então aqui com esse X vermelho aqui, né, ou seja, ela é portadora da mutação, ela vai poder transferir esses genes para suas meninas ou para os seus meninos, e é aí que mora o perigo nesse caso. Essa mulher, ela pode, por exemplo, aqui, olha, transferir, né, o seu cromossomo X normal, e esse homem normal também transfere o outro cromossomo X que ele tem. Então, forma uma mulher normal. Essa mulher aqui, a mãe delas, né, pode transferir um cromossomo X afetado. Para ser mulher, o pai só vai poder transferir o cromossomo X normal. Essa segunda mulher que nasceu é uma mulher portadora, porque ela carrega o X da mãe que apresenta mutação. Esse homem normal, ele recebeu o X, né, normal, não afetado da sua mãe, e o Y do seu pai, homem normal. Mas esse homem aqui afetado, o que aconteceu? Ele recebeu o X afetado da sua mãe e o Y do seu pai. E isso, então, fez com que ele fosse um homem afetado. Então, para os homens, basta ele receber um único cromossomo afetado, X, nesse caso, que ele já vai apresentar a doença. Então, olha só, nesse caso aqui que a gente apresentou, quantas mulheres nasceram? Olha só, nasceram 2 mulheres aqui nesse caso, né? Então, esse indivíduo e esse indivíduo, 2 mulheres, nenhuma delas é afetada. Apenas a gente tem uma mulher que é portadora do gene mutado.
Mas quantos homens nasceram aqui nesse caso? Nasceram 2 indivíduos. Desses homens, um é normal, não carrega o traço, enquanto que um outro homem é afetado. Por isso que a gente fala dessa questão aqui, olha, dos 50% dos homens afetados. Daqueles que nasceram, 50% deles, do sexo masculino, apresentam, então, a distrofia. Por que o homem não pode ser portador? Né? Uma pergunta interessante, né? Por que o homem não pode ser portador? Justamente porque o homem, ele recebe apenas um X. Então, dentro da sua carga genética, ele vai receber um único X. Para ele ser portador, ele deveria ter 2X, porque ele consegue ter um X que é, ali no caso, normal, sem a mutação, e um outro X afetado. Mas aí ele não seria um homem, geneticamente ele seria uma mulher. Então, só mulheres conseguem serem portadoras e não apresentarem a doença. O homem, se ele apresenta o gene mutado no seu cromossomo X, ele já apresenta a doença. Ok? Então, a gente aí relembrou um pouquinho dos aspectos genéticos envolvidos nessa doença. E aí, uma coisa interessante, olha só, vai passar aí para vocês a epidemiologia. É uma doença rara, porque olha só a sua prevalência. 1 em cada 5.000, muito parecido com a questão lá da anemia falciforme, né, na nossa aula passada. No Brasil, a gente tem 300 novos pacientes a cada ano. E aí, por que o nome, né, distrofia muscular de Duchenne? Isso por causa do cientista. Né? O cientista, então, que tem esse nome bem grande, mas que a gente vai chamar ele de Duchenne, em 1868, ele descreveu os primeiros sintomas e casos, e por causa disso, né, a doença acabou aí levando o seu nome. E aí, vamos para os sinais e sintomas. Um dos primeiros sintomas, perda da contração muscular e fraqueza. Isso porque, olha só, redução da distrofina e das fibras. Se a gente olhar essa figura, a distrofina é o que está em verde. Aqui eu tenho a musculatura normal, então eu tenho bastante verde aqui, olha, né, no meio aqui das células, né? Então eu tenho bastante verde nesse caso. Aqui na musculatura afetada, olha a quantidade de verde. A quantidade de verde, né, diminuiu bastante. Então, eu tive aí uma redução dessa proteína, da distrofina. Com essa redução da distrofina, eu tenho aí, né, a perda, né, a fraqueza muscular, perda de fibras. E muitas dessas fibras, né, para ocupar ali o espaço que restou dessas fibras que se perderam, eu tenho ali o aumento de um outro tipo de tecido, que é o tecido adiposo, ou seja, células de gordura. Então, aqui aumenta, né, as células de gordura, né, principalmente essa aqui em amarelo, né, que seria ali, olha, as células de gordura. Nesse caso, há um aumento dessas células de gordura e um tecido onde eu tenho mais gordura do que fibras é um tecido onde eu não tenho, né, estabilidade, né, porque eu preciso ali desse tecido mais rígido para eu fazer a locomoção. Nesse caso, eu perco a estabilidade e por isso também, né, a fraqueza muscular que esses indivíduos apresentam. Nesse caso, olha só, os sintomas eles vão ficar evidentes entre 2 a 5 anos de vida. Geralmente, como se percebe? Um atraso na fala e na locomoção e os sinais posturais. Então, o indivíduo apresenta ali a coluna mais arqueada. Muitas vezes, né, eles colocam, né, o seu tronco para trás para conseguir estabilidade. Então, esses sinais posturais são importantes para que a gente fique atento e que faça, então, o diagnóstico correto. Geralmente, esse diagnóstico leva de 2 anos e meio a 3 anos. Então, o indivíduo só percebe que tem a doença quando a criança, né, apresenta aí no máximo 3 anos de idade. O tratamento, no caso, consiste em atrasar o desenvolvimento da doença, controlar os sintomas, evitar algumas complicações, mas não tem cura.
E a partir daí, né, a gente pensa no futuro. Existem aí, né, algumas pesquisas e desenvolvimentos com células-tronco que podem originar novos tecidos, substituindo esses músculos afetados, e aí então essas células poderiam produzir distrofina e então, né, reduzir aí esses casos. Mas é algo ainda que está lá no futuro. Gente, olha só, a gente vai chegando para o nosso momento de interação. Antes de mais nada, né, avaliem a nossa aula, é super importante a sua avaliação, né, tá aparecendo aí para vocês o QR Code, para que vocês então, né, para que a gente saiba, né, como que está caminhando aí o nosso componente. Vou chamar agora sim o nosso momento da interação e a gente já volta.